tributação de lucro é algo comum no mundo, né? Em todos os países você tem a tributação dos lucros. Porque qual que é o objetivo do governo e de todos esses países? Se eu deixo recurso dentro da empresa, o que eu faço? Eu vou comprar essa casa aqui do lado, crescer o meu escritório, eu vou investir, eu vou montar isso. Você está fazendo a economia girar. A economia girando, você tem uma arrecadação maior para o governo, que vai ter mais recursos, receitas para reinvestir. O ciclo virtuoso. Né? E ele não quer que isso simplesmente interrompa apenas naquele luxo seu, que vai pegar o valor e fazer uma viagem e gastar tudo lá fora, entendeu? Sim. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar, o podcast onde a contabilidade encontra a estratégia. E antes de iniciarmos esse próximo episódio, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque a gente vai soltar muito conteúdo durante o mês, durante os próximos episódios sobre gestão na prática, conversando com quem faz, com quem orienta esse mundo empresarial aí, para que a gente traga bastante conteúdo significativo de forma simples para vocês. E hoje a gente tem um grande convidado aqui, não vou nem muito entregar a idade dele, que a gente começa a se complicar nisso aí, mas são mais de 20 anos aí de amizade, de parceria, onde eu vi tudo acontecer no escritório de advocacia dele. Estamos aqui com Alexei Ferri Bernardino, sócio fundador do Ferri Bernardino Advogados, amigo, grande amigo, meu consultor, meu advogado. Isso. Estamos aí já nessa... Mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Mais né? de 20 anos. Dei uma arredondada. 20 mais, 20 alto. Mas assim, cara, muito obrigado por ter aceitado esse desafio. É um prazer estar aqui com vocês, com a equipe, com o Silveira, poder contribuir um pouquinho com esse podcast, falar um pouquinho sobre o direito, auxiliar vocês e os empresários aí em tomada de decisões, né? Sim. Porque eu falo que a gente no dia a dia, a gente fica plantando na cabeça dos nossos clientes muitos conceitos e ideias para que eles se regulem, Sim. tanto da parte jurídica como da parte contábil. E sempre é uma tarefa muito difícil fazer com que eles apliquem tudo que a gente fala. Correto. Né? E hoje o tema, aproveitando, é justamente esse, é para falar um pouquinho sobre o que a gente está vivenciando sobre distribuição disfarçada de lucros. Sim, né? sim. Desde o ano passado, com a publicação da lei que começou a tributar os dividendos, Sim. isso veio à tona. Porque antigamente, né, Fábio, ninguém estava nem aí. Todo mundo fazia transferência patrimonial para sócio, transferência patrimonial de qualquer tipo, e até acho que essa confusão mesmo patrimonial, e lançava tudo na contabilidade como distribuição de lucros e estava tudo bem. Sim. Né? Só que hoje, né, com a introdução da Lei 15.270, que passou a tributar essas distribuições, tudo começou a ficar um pouco mais perigoso. Né? Veio à tona, né, um assunto que de fato já é legal. Sim. Assim, a distribuição disfarçada de lucro, ela já não nasceu hoje, né, Exato. Alexei? Mas assim, para o fisco pouco importava, porque se era aqui 1 milhão, hoje acima de 50 mil é tributado, pouco importa, né? Então, assim... Na verdade, o que a gente tem vivenciado agora é os empresários tentando burlar essa lei. Sim. Ou seja, a gente sempre quer pagar menos tributo. E se isso for feito de uma maneira legal, tá tudo bem. Sim. Mas o que a gente percebe é que com a entrada em vigor da lei, as pessoas começaram a se preocupar mais com isso. Falaram, agora eu vou ter que pagar mais 10% de tributo sobre os dividendos, mas eu já pago imposto pela empresa, eu já pago na pessoa física do meu prolabore, eu já pago. Então as pessoas começaram a buscar caminhos alternativos, que até muitos já faziam no passado, mas para evitar essa tributação. Sim. E aí que mora o grande problema, né? Sim. Não, com certeza. Eu acho que essas adaptações, tanto da reforma tributária, veio aí até entrando em vigor ainda mais rápido a questão dos dividendos. Sim. E a gente já comentou aqui internamente nos nossos estudos, porque a gente acaba fazendo comitês de estudo aqui quando tem legislações mudando, para que a gente possa também ter, criar uma avalanche de informações para os nossos clientes para que eles possam se organizar com antecedência.
E realmente esse ponto foi muito discutido no final do ano passado. Sim. E aí parece tudo que fizeram no apagar das luzes, mas não, já vinham falando de distribuição de dividendos há um bom tempo, né? Já existiu o pagamento de distribuição de dividendos lá no passado, se não me engano, antes de 95. Isso, até 95. Até o 95. Imposto sobre lucro líquido. Isso. Então, assim, era algo que toda vez que tinha uma pequena reforma ou uma alteração, era citado, né? Então, eu que estou há 20 e poucos anos aqui no escritório, quase todo ano eu tinha uma pergunta de um ou outro cliente. Cara, vão mesmo tributar os dividendos? Aí, bom, chegou e de fato mudou agora em janeiro de 2026 a tributação acima de R$50 mil. Isso. São 10% de imposto retido, minimamente, já retido na fonte. Exato. É uma questão de balanço aí também do governo para os cofres públicos, né? Não espera o final do ano, não, já retém. Já retém. E essa é uma responsabilidade do empresário, junto com a contabilidade dele, de fazer essa tributação. Na verdade, o que a gente vê, né, Fábio, sempre é essa ânsia arrecadatória do fisco. O fisco vai buscando mecanismos para cada vez mais arrecadar mais tributo e fechar todas as possibilidades que o empresário tem de tentar um planejamento tributário. Sim. Então, a vida inteira, nós, advogados, orientávamos os nossos clientes a dizer, olha, tem um prolabore razoável, mas você retira a sua grande parte aí do que você exerce e tem de resultado na empresa como lucro. Porque você não vai ter tributo, né? Porque até então não existia essa tributação. Você já tributou na empresa e aí você faz esse planejamento para retirar como lucro. Então esse tema agora, ele tem relevância porque as pessoas estão procurando fazer o quê? Você na contabilidade já deve ter visto isso, milhões de situações. Por exemplo, vamos falar algumas dessas situações aqui. Colocar carro em nome da empresa, colocar imóvel que o sócio usa em nome da empresa, colocar plano de saúde, que é o mais tradicional, inclusive, eu mesmo tenho meu plano de saúde pela Bradesco Seguros, que é dentro do plano corporativo, né, empresarial. Então as pessoas sempre fizeram, ou estão buscando agora mais esses alternativos de colocar esses gastos para, né, você inchar essa estrutura da empresa e o quê? Com isso receber menos lucro. Porque se eu tenho que pegar esse dinheiro aqui, passar para minha pessoa física, pagar 10% para depois pagar essa despesa, por que eu já não jogo direto para a empresa e ela paga? Eu vou inflando a estrutura da empresa com gastos que não são da empresa, com gastos que são do sócio. E esses gastos do sócio, aí a gente tem um grande problema, né? O fisco vai começar a enxergar isso de que forma? É uma distribuição disfarçada de lucros. Então, o tema que a gente usa essa sigla DDL, distribuição disfarçada de lucros, não é muito falado pela Receita Federal, porque eu acho até que isso vai tomar corpo daqui a alguns anos. A gente sabe que a Receita Federal, ela não olha hoje, porque se ela fizer uma investigação sobre isso, um cruzamento, e pegar os últimos 5 anos, o que ela vai ver? Não, era permitido até então. Aqui ou ali era isento do mesmo jeito. Era isento, então não tinha problema ele pagar uma despesa que era do sócio pela pessoa jurídica, porque na contabilidade ele fazia o quê? Um ajuste contábil e lançava isso lá no final do ano, no fechamento, como distribuição, como antecipação de lucro, distribuição de lucro. Estava tudo certo, contabilmente e juridicamente. Agora não mais. Então, a nossa grande preocupação, né, e o que a gente vem orientando bastante os clientes é o que você está fazendo que vai ter impacto nos próximos 5 anos? Porque e a relevância de trazer esse assunto aqui, né, Alex? Exato. Porque realmente ele é atual, ele está no momento que as pessoas estão revendo, né? Fazendo um novo planejamento. Hoje a gente está falando muito de planejamento da retirada. Olha que doideira, assim. Faça um planejamento no que você retira. Tem algumas coisas que podem, sim, de forma clara ali, de bom senso, serem despesas da empresa, mas existem já notas respondidas pela Receita Federal daquilo que ela vai aceitar ou não. Então tem como você investigar se aquilo é um bom senso ou ele faz parte do cargo, né? Assim, tem essas coisas. A gente também paga para todo mundo. Isso, a gente tem sempre que observar o princípio da razoabilidade, né?
Mas mais do que isso, Fábio, eu chamo a atenção aqui de todo mundo que está vendo, acompanhando, é que isso pode ter uma repercussão muito grande daqui a 5 anos. Perfeito. Porque hoje, imagina se, vamos dar um exemplo, eu tenho um plano de saúde familiar que é um benefício meu, direto, do sócio, e custa 5 mil, 8 mil, 10 mil, ponto. 10 mil reais todo mês durante 5 anos, a gente tem uma quantia elevada, Com certeza. né? Só que às vezes o próprio empresário, o que ele está buscando agora com esse limite de 50 mil? Muitos falam, eu vou distribuir 49. Sim, no talo, né? Eu vou no talo para não sofrer a retenção e para lá na frente, no meu ajuste como na declaração da pessoa física, eu não ter essa tributação de alta renda. Sim. Só que ele se esquece dos benefícios indiretos e que estão sendo ocultados sob o manto da pessoa jurídica, como, por exemplo, um plano de saúde. Sim. Só que, veja só, né, nesse nosso exemplo singelo, eu tenho 49 mil e jogo um plano de saúde de 10 mil, Pô, tributou. eu deveria ter recolhido 10%, retido 10%. E não é pouco, daria R$ 5.900 de E imposto. isso eu vou carregar Vezes 5 para o anos. ajuste. Só que aí essa retenção de 10% aqui, se o fisco descobriu isso, o que que tem? Primeira coisa, os 10%, mas a gente já tem uma penalidade, Sim. que as pessoas não pensam nisso. Sim. Qual é essa penalidade? 10%. Sim. 10% o tributo, a penalidade para esses casos vai variar de 75% a 100%. Então esses 10% podem virar 20%. Só que aí esses 20% com Selic, Sim, né, do jeito que a Selic correção. está alta, Sim. pega nos últimos em 5 anos para Você frente. falou da penalidade, mas tem a correção, né? Exatamente isso. Então assim, no final das contas, eu falo que a gente tem que Chega a 150%, assim, se A gente tem que tomar muito cuidado, porque uma operação hoje que a gente faz com o objetivo de economizar, o que ela gera no futuro? Pode ser. Uma tributação muito maior. A gente vai abordar vários desses casos aqui, exemplos no decorrer, para ficar fácil para quem nos assiste entender o que a gente está falando. Sim, sim. Mas o que eu quero mostrar é que a repercussão disso, feita de forma reiterada, durante muitos anos, porque o fisco tem 5 anos a partir de hoje para fiscalizar esse momento que a gente está vivendo. Sim. E as pessoas não estão preocupadas com isso. Só que a gente vive uma era da inteligência artificial. Sim. Imagine você o que será a inteligência artificial daqui a 5 anos. E até para materializar para a questão do mundo contábil mesmo, né? Assim, todas essas despesas da empresa, elas são classificadas na contabilidade e sobem para uma escrituração eletrônica, Sim. né? Que são os balanços, os balancetes, são os SPEDs, né? Que é os sistemas aí de processamento eletrônico de dados. Então a gente não está falando do olhar positivo ou negativo do fisco, a gente está falando de uma máquina, né? De uma automação onde vai pegar essas classificações específicas, por exemplo. Pode ter uma varredura específica, por exemplo, de pagamentos de convênio médico. E Assim, isso é a coisa mais simples do mundo. Hoje, com o aparato que nós já temos, tecnológico, isso é basicão, isso né? é fácil. Por exemplo, se você pegar esse documento e lançar numa ferramenta de inteligência artificial, você já vai destrinchar o que foi pago. É compatível com a atividade? Faz sentido, não faz? Pega tais segmentos ou valores acima de tanto. Agora, vamos pensar num exemplo claro aqui. Eu tenho um escritório de advocacia há mais de 20 anos, trabalho, tenho lá, né, ferramenta, uma sede no Cambuí. Sim. Aí eu resolvo, porque eu quero ter uma Porsche, né? Eu resolvo comprar um Porsche pelo escritório. Eu falo, cara, é para eu atender cliente. É razoável? Não faz nenhum sentido o advogado ter um carro desse valor registrado, né, no seu escritório, né? ativo patrimonial, na pessoa jurídica, e eu justificar que eu atendo o cliente. Mas aí, de final de semana, eu não pego o carro e vou para a praia, vou viajar, vou para o clube, vou passear com a minha família. Então, isso tem razoabilidade? Isso é um objeto de trabalho do advogado? Agora, vamos lá, eu fui, comprei um iPad
e gastei 30 mil reais no iPad. Claro, é um objeto de trabalho, eu utilizo. É o seu caderno eletrônico de anotação. Posso comprar pelo escritório, mas tudo isso tem que ser analisado. Sim. Só que o empresário, com a cabeça de hoje, ele não está preocupado com isso. Ele vai falar assim, Fábio, eu comprei. A nota está indo. Tá aqui a nota, querido. Contabiliza isso para mim e ponto final. Sim. E você, contador, que tem uma responsabilidade de registrar tudo isso, vai falar o quê? Claro, você comprou pela pessoa jurídica, como eu posso omitir? E é interessante para o empresário saber que existem soluções de consulta. Então, assim, qualquer empresário, somente os contadores fazem isso no lugar dos empresários, é fazer uma consulta ao fisco, né? Falando assim, olha, posso alocar essa despesa na empresa sendo dedutível ou não? Cara, a resposta da Receita Federal tá lá, que sim ou que não. Que sim. Então, se você ela falou que não, e você coloca como sim lá, o risco é totalmente seu de sustentar isso. E foi legal esse exemplo, cara, até pra gente criar um raciocínio dos empresários aí. Imagina assim, ó, uma Porsche para um escritório de advocacia, talvez que atenda só a classe A. Faça sentido para ele, na cabeça dele ali, que se ele chegar com um carro desse para uma reunião, ele pode aumentar a conversão. Então, cara, a história linda, maravilhosa que ele vai contar, cara, ele acredita. É a história que ele conta para ele, né? Ele acredita. Mas, por exemplo, Alexei, fazendo até uma análise, imagina que esse advogado, ele tem escritórios em todas as capitais do Brasil. Ok. E ele tenha um jato particular. E ele precisa ir em reuniões com certa frequência em outros locais. Ele poderia colocar a despesa do jato? Vamos lá? Olha que pergunta interessante. Claro que sim, mas e o princípio da razoabilidade? Eu uso o jato para fazer a reunião, mas eu uso o jato para fazer férias com a minha família. Todo mês eu vou para os Estados Unidos, para minha casa em Orlando, e uso o meu jatinho particular. Então ele é um objeto de trabalho. Talvez aí, contabilmente, a gente poderia até fazer um split, né? Uma divisão, dizendo o seguinte, eu uso metade do tempo para trabalho e metade do tempo para o lazer, então eu vou criar uma ferramenta, claro, eu vou ter que ter tudo registrado, e aí é um princípio contábil, né, Fábio? Sim. É ter tudo documentado. Claro. Mas eu vou ter registrado, documentado quais são as viagens que eu faço a trabalho, quais são as viagens que eu faço para lazer. Fazendo uma brincadeira aí, mas todo empresário critica o tal do cartão de crédito, como que é, dos políticos? Né? Corporativo. Que tem lá um monte de viaginha que não é, mas o cara se encontrou lá com o governador por 10 minutos lá e depois ficou 15 dias passeando e... Exato. Mas vamos pensar... Não é razoável também? Exato. Porque para o outro serve para a gente não. Mas vamos pensar, só para fechar esse exemplo, Sim. que legal. Não seria interessante, todo carro, todo avião tem a sua hora, a sua quilometragem, hora, voo. Isso é muito controlado, inclusive para a aeronave. Né? Para manutenção, para gasto, para depreciação, para tudo mais. Então, eu pegar essa utilização e conseguir elaborar uma planilha e dizer, isso foi utilizado para o meu negócio, isso foi utilizado para o meu lazer. Sim. Ou seja, a orientação que a gente tem dado aos empresários é documentem tudo. Porque se eu não tenho o histórico do que eu utilizei a trabalho, daqui 5 anos como vai ser? Como é que eu provo? Eu sustento isso perante a Receita Federal? Ah, não, eu visito... Ah, mas cadê? Ah, não tem. Então, a partir do momento que você tem tudo documentado, você tem, de repente, pagamento de conta, reembolso, isso fica muito mais fácil de justificar para o fisco. E até foi legal, porque a gente acabou usando um exemplo aí, vamos talvez colocar outros exemplos que possam, possam clarificar um pouco mais as ideias. E muitos ainda erram no básico do básico, né? Por exemplo, escola dos filhos. A gente não tá falando. Então, eu tô falando Exato. Assim, quando a gente coloca um jato, né, a gente está limitando a 0,001 da população. Sim. Mas agora vamos trazer para o nosso dia a dia, para os microempresários, pequenos empresários. São despesas que eles tomam em nome próprio, pessoa física, mas lançam na pessoa jurídica. Como? Por exemplo,
almoço que ele tem com a família no final de semana, que ele usa no cartão corporativo, como despesas, como um IPVA do carro da esposa, porque eu comprei o carro pela pessoa jurídica que tinha um desconto. Sim. Ou o cartão titular, eu coloquei, era mais o adicional, fiz no nome dela. A escola do filho, poxa, eu vou ter um desconto, o plano de saúde. São esses gastos da pessoa física que ele acaba tendo e ele fala, não, isso aqui é mixaria. Sim. Só que isso tudo vai para uma classificação contábil e deveria ser colocado ou como prolabore ou como distribuição de lucros. Sim. Entenda uma coisa, Fábio, a partir da entrada em vigor, né, da lei que começou a tributar os dividendos, as altas, né, rendas, nós temos só duas formas do empresário retirar dinheiro da sociedade, prolabore e distribuição de lucro. Está retirando de uma maneira diferente para ocultar uma retirada que deveria ter sido via prolabore ou distribuição de lucro? Tem risco de ser autuado, né? Só que eu trago esse exemplo, pessoal, porque é importante destacar que isso não é hoje. O fisco vai olhar daqui 5 anos e fazer a varredura de tudo que você fez nesses últimos 5 anos. E aí pensa comigo, eu tenho lá um empresário que buscou os 49 mil, mas em benefício in natura, quanto ele recebeu? Mais 50 mil. Porque ele pôs um carro, e aí o carro, em nome da pessoa jurídica, a gente teria que pensar num aluguel. Porque se o carro é para uso da pessoa física, da esposa, ele não tem finalidade empresarial. Então, esse carro deveria ser feito um valor de locação, porque é da sociedade, quem está usando é a esposa do sócio. Mas aí você soma esses 50 mil reais, 10% aí de retenção, deveria ter sido pago 5 mil. Esses 5 mil, ao longo do tempo, com mais multa, com mais juros, com mais Selic, a explosão que dá. Só que aí a gente se esquece da outra ponta. Qual que é a outra ponta aqui? A pessoa física. Se ela não recebeu, né, de forma legal, porque não declarou isso como distribuição de lucro, na pessoa física, ela teria que ter recolhido o imposto sobre altas rendas. Porque uma coisa é a retenção, que é a antecipação do imposto. Outra coisa é a tributação definitiva na pessoa física, na declaração de imposto de renda anual. Então, nessa declaração anual, o que deveria ter sido feito? Trazido todos esses benefícios in natura e lançados como distribuição de lucro. Aí ele não lançou, não pagou, isso foi acumulando e você tem uma explosão na pessoa física. Acontece muito de despesas de residência também, né? Que são coisas muito... E você aqui na contabilidade, você pode dar milhões de exemplos, né? Do que os empresários fazem. E sabe o que eu acho legal? Porque assim, a gente vem trazendo um alerta mesmo, um susto, uma preocupação. É um assunto falado de forma muito intensa nos últimos 6 meses, 7 meses. Mas é importante ter a consciência e de fato o tamanho do risco. Do problema, né? O que a gente pode também nivelar aí, para que também traga um tapa, mas um carinho também, é você entender como empresário em que momento que você está, né? Assim, realmente a gente sabe que a gente queria que todos os empresários tivessem aí 100, 200, 300 mil reais mês, 1 milhão, 10 milhões por mês de distribuição de lucro. Mas não é a realidade da maioria dos médio empresários, pequenos empresários, que eles realmente ficam ali na casa dos 50, ou passam um pouquinho dos 60, mas que também até então não tinham um planejamento. De se manter regular, né, dessa forma e entender qual que é o fluxo do dinheiro dele. E olha como para esse pequeno empresário que tem lá sua retirada em 50 e 60 mil, uma fiscalização, uma autuação... É 1000 vezes pior, né? Vai provocar de estrago na vida desse pequeno empreendedor. Porque uma coisa é a gente falar, o cara recebe 10 milhões por mês, está pagando, tirou 200 mil aqui em benefício in natura, ele vai ter que pagar Mas não é o caso, né? A maioria dos empresários a gente vai colocar nessa faixa. E deixa eu só falar um negócio, a gente vai assustar, tá? Mas no final, eu cobro aqui o doutor de dar algumas saídas, algumas soluções. Combinado? Combinado. Pode assustar, então depois a gente dá a solução. Então, ó, fique até o final. Exato. Para você ter algumas soluções aí. Tem soluções simples, né? Tem soluções mais complexas, mas é falta de gestão mesmo, né, Alex? Sim, assim, total. Cara, você não cuidar
da gestão da sua retirada, junto com a gestão do seu planejamento tributário, é o principal erro. E aí entra num tema, Fábio, que a gente já falou muito durante esses nossos 20, 25 anos. A falta que faz um advogado, um bom contador, na vida desse empresário, né? Sim. Muitas vezes, o que eles fazem? Eu não quero gastar com advogado, eu não quero gastar com um contador bom. Eu vou aqui que é baratinho, eu vou aqui que resolver. E eles acabam gerando um passivo muito maior lá na frente. Né? Eles conhecem, inclusive, né? Claro, tudo isso que a gente está falando, se você chegar e falar para uma pessoa, às vezes até que não está te pagando para ouvir, ele vai falar, isso é besteira, isso não existe. Você sabe o que é legal, cara? Eu ouvi de um cara esses dias uma coisa muito legal. Só no Brasil existe uma frase. Vou esperar para ver se pega. Né? Quanto à lei, né? Não, o empresário brasileiro é assim, cara, tem gente, mas você não está planejando. Vou esperar para ver se pega. Mas você vai esperar essa conta que você fez 5 anos, o governo retroagir, e você está ali, num linear ali, assim, que de repente colocando a sua esposa como sócia, você resolveria o problema, sabe, assim, de forma proporcional ali, ou etc, outras saídas, né? Exato. Mas assim, que são simples, mas né, depois a gente fala mais delas, mas por não ter cuidado do assunto, né? Não ter tomado um conselho bem dado aí de um bom contador, de um bom advogado. E olha, eu vou trazer, eu acho, enquanto você falava, eu fiquei pensando até num outro assunto que eu vou assustar o seu ouvinte aqui. A gente está falando de distribuição disfarçada de lucros. Mas e se a empresa não tiver lucro? Vamos imaginar o seguinte, olha a situação. Eu não tenho lucro para distribuir porque eu resolvi fazer um grande investimento pela empresa. Comprei uma máquina, comprei um X. E esse dinheiro, que hoje seria o resultado, eu estou pagando, né, a compra desse equipamento. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho carro, eu tenho plano de saúde, eu tenho milhões de gastos da pessoa física, do sócio, que são lançados na pessoa jurídica. Se eu não tenho lucro para distribuir, pior ainda. Porque como eu posso classificar contabilmente essa situação que foi disfarçada? Mas eu não tenho lucro contábil para distribuir. Então eu não posso nem jogar como lucro contábil. Sim. Eu não tenho lucro, o que é? Prolabore. Sim. E essa é uma pergunta muito legal, porque hoje em dia, uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no escritório, e com certeza talvez muitos ainda tenham, como que é a melhor forma de eu retirar dinheiro da empresa? E a gente ficava sempre nessa, cara, prolabore é tributável, você faz um prolabore razoável, o minimamente possível dentro do cargo que você estava oferecendo, então isso é importante também. É pouco o questionamento legal na prática, mas assim, qual que é o seu cargo? Você faz uma gerência geral? Você faz... porque todo mundo coloca lá o salário mínimo, a gente até entende que é uma prática adotada, mas assim, teria que ter razoabilidade com o seu cargo, porque sócio também tem cargo, né, gente? Assim, tudo bem que a gente, a maioria das vezes, faz que nem o Didi Mocó lá, né? Cobre o escanteio e sai para cabecear, mas a gente tem um cargo que o mercado paga uma certa quantia para aquele cargo que deveria ser o prolabore. Mas a maioria das vezes é assim, um equilíbrio de um prolabore menor, né? Que é uma tomada de decisão do gestor, com o restante todo como distribuição de lucro, que era 0. Hoje, a resposta para mim, no meu contexto, continua sendo a mesma, porque o prolabore é 27,5%, mais o tributo patronal, e aqui é só 10%. Desculpa, gente, eu sei que 10 dói, tá? Assim, tô do lado de vocês, prometo. Mas 10 dói. Mas é melhor 27,5%, 34%, talvez, né? Perto de 40%, somando o patronal, do que o 10%. Lógico que matematicamente falando... Sim, você vai querer jogar tudo como distribuição. Tudo estudando de lucro, pagar os 10%. Mas aí a pergunta é, tem lucro para ser distribuído? Sim, que é o resultado de distribuição de lucro, não de prejuízo. Porque se não tem lucro para ser distribuído, qual o grande problema? Eu só posso classificar isso aí do prolabore. como prolabore. E aí o prolabore eu saio dos 10 e vou para os 27. Só que dos 27, a partir do momento que houve uma sonegação, o que eu tenho em cima disso? Uma autuação. Multa, 75%, 100%, esses 27 já virou 54%. Já vai para aqueles 150%. Então, assim, a preocupação do empresário é em organizar todas essas retiradas para que elas façam sentido do ponto de vista jurídico e contábil. Sim. Não dá para não observar mais isso, porque com a entrada em vigor dessa lei, tudo vai ser fiscalizado. E olha que seria legal a gente até puxar a sardinha para o lado contábil,
é um segmento que vem se reinventando no mercado, exatamente porque vem criando, como eu vou falar, a importância dele vem sendo cada dia mais exposta. Lógico que cada dia mais automatizado, cada dia mais estratégico, mas é exposto para aquele, por exemplo, que nunca viu um DRE, um balancete, nunca se preocupou com minimamente uma classificação básica ali Sim. de o que é custo de mercadoria vendido, o que é custo fixo, o que é custo variável, e a pessoa não tinha essa preocupação, portanto, o contador passava despercebido. Agora, com essa avalanche de perguntas, o contador passa a ter um significado maior. Uma figura aí uma figura relevante nesta administração do negócio. Exatamente. Relevante e estratégica para te ajudar a tomar a decisão desse caminho e evitar um susto aí repentino ou algo que possa depois nem o próprio advogado ter base para defesa. Né? Você vai fazer o quê? Não consegue. Sim. E olha, assim, existem muitos exemplos, né, Fábio? Eu acho que a gente ficar falando aqui, a gente poderia falar horas de tudo que o empresário faz de errado, de tudo que ele pede para lançar. Uma série. Agora o podcast vai ser uma série. Exato, a gente vai tratar de um tema por vez. Exatamente. Mas olha só, esses dias eu fui atender um cliente, a gente faz bastante holding. Sim. E eu fui atender um cliente que ele estava colocando o imóvel do pai, onde o pai mora, na holding. O pai já tá velho e tal. Eu falei, cara, eu vou pôr esse imóvel. Eu falei, por quê? Não, porque o apartamento... Faz sentido você incluir esse imóvel na holding? E olha só que aí a gente vai puxar para o tema que a gente está tratando aqui, não vamos fugir do tema, que é a distribuição disfarçada, mas a gente vai trazer. Este pai que continuará morando no imóvel, ele tem alguma relação com a sociedade? A moradia tem alguma relação com a atividade societária? Não tem. Porque a empresa, ainda que seja uma empresa patrimonial, ela não é obrigada a dar imóvel para o sócio morar. Sim. Uma empresa de administração de imóveis, ela tem como objetivo locar, vender, receber, mas não emprestar. Sim. Nenhuma empresa vive de benemerência, de emprestar imóvel próprio para outros morarem. Sim, sim. Então, esta situação se encaixa exatamente como distribuição disfarçada de lucro. Em que sentido? Somente porque o beneficiário era o pai. O pai é o beneficiário e, digo mais, não é objeto o empréstimo. Sim. E aí como chega no valor? Bom, quanto custa esse imóvel? O fisco vai sempre usar referência, uma tabela, até o valor que é lançado. Por exemplo, esse imóvel antes de ser integralizado recebia aluguel. Esse imóvel estava lançado no imposto de renda. O fisco vai usar esses parâmetros para falar, aqui nesta operação deveria R$5.000 por mês de aluguel. R$5.000 de aluguel. Então, o benefício que esse sócio... Porque o pai continua com 0,1, né? Sim. Mas o benefício que esse pai está tirando aqui é R$5.000, além do que ele retira. E eu acho importante esse exemplo que você deu, porque cai numa contradição, assim, no sentido do que a gente vê no dia a dia de fiscalização e tal. O conceito do exemplo, para dar o conceito e o exemplo dado, é perfeito para ver até onde tem um risco que você corre. Né, Alex? E não necessariamente que todos que estão emprestando um imóvel para um vizinho, para um parente, ou não estão recebendo aluguel, ou, cara, que acontece a rodo isso. Assim, somente para quem tem condições. Sim. É legal, teve um professor que eu vi ele dar uma aula, que era assim, ele tinha 300 casinhas populares de aluguel. E tinha uns 10% que não conseguia pagar o aluguel. Só que ele sempre escolhia alguém meio cristão e falou assim, a senhora reza por mim? Então era a cota dele de rezem por mim, mas de certa forma ele assume um risco que para ele até foi, cara, quer saber? É meu pai, me criou, e ele não tem essa consciência que você trouxe agora de um conceito de fiscalização, onde ele está assumindo riscos. Mas é porque, Fábio, isso não existia no passado, isso é extremamente novo. Né? A Receita nem está batendo nessa tecla, ainda porque ela fala, eu tenho tanta coisa para discutir aqui, mas eu não estou falando disso. Só que daqui 5 anos... Ela vai esgotando, ela vai afunilando. Eu dei um exemplo muito pequeno, Sim. Porque se eu pego uma holding patrimonial, né, a maioria do empresário que tem condição de fazer uma holding, né, integralizar vários imóveis, ele não vive num apartamento desse. Sim, sim. Ele tem uma casa que o aluguel seria 50 mil por mês. Sim, sim. Olha como isso já gera impacto.
esse aluguel de 50 mil por mês já obrigatoriamente já estourou o limite dele, dividendos. Fora com o que ele recebe. Sim. Então isso, mas é a casa que eu moro, a casa está dentro. Cara, mas qual a relevância, né, desta casa para a empresa? Ela não é obrigada a te emprestar esse imóvel. Uma dica interessante aqui para o empresário criar um raciocínio, né, cara? Por exemplo, o que eu estou fazendo, o que o fisco pensa, não o que ele pensa, né? Porque realmente ele está fazendo um movimento ali que ele já parou para pensar no que ele pode ser questionado. Eu acho que é um exercício que os advogados fazem bastante. Sim. Cara, eu já tenho que imaginar a pergunta do meu, sei lá, oponente, né? Eu brinco até com meu filho que joga tênis, eu falo, qual é a forma de evoluir? É você se perguntar, o que eu estou fazendo? Isso é certo? Isso é errado? Sim. Eu posso melhorar? Porque muitas vezes, né, isso vai no automático. O empresário, ele faz a sua operação no automático, ele não se pergunta. Ele não tem o cuidado de falar, peraí, deixa eu consultar o Dr. Alexei para perguntar se isso é legal. Qual o problema de fazer uma consulta simples, né? Mas ele não se pergunta e aí comete muitos erros, né? Dentro desse, pegando esse gancho de imóvel, eu quero trazer mais um outro exemplo que o fisco vai ficar ativo, ou até 2 exemplos aqui que são interessantes. Legal. A gente pega uma empresa, uma holding, uma empresa patrimonial, e aí você tem um imóvel que é do sócio, ou ainda que seja de terceiro. Sim. Você cria uma operação para comprar aquele imóvel num valor baixo. Ou seja, qual é a situação que você tem aqui? Ou, por exemplo, comprar um valor baixo, revender num valor baixo para o sócio o imóvel, ou tirar do ativo, reduzir capital social e falar, eu estou transferindo esse imóvel que, de 100 mil, mas ele vale 5 milhões. Mas peraí. Se ele tem valor final de 5 milhões e eu tirei e falei que eu transferi para o sócio um imóvel próprio, né, reduzir capital, ou estava em estoque, etc. Mas um imóvel pelo valor de 100, tem 4 milhões e 900 aqui de gap, de diferença. Isso é distribuição disfarçada. Fato. Ou uma outra forma, né? Que eu falo que os empresários são os mais ardilosos para descobrir maneiras. O brasileiro precisa de criatividade, mas usam muito para tentar burlar o fisco. Para falar assim, pô, eu não quero pagar esse tributo. Aí ele pega lá um imóvel, ele tem um imóvel baratinho, sei lá, ou ele compra um imóvel. Ele fala, eu vou comprar esse imóvel aqui na pessoa física por 100 mil reais e vou vender para minha jurídica, olha que inteligente, vou vender para minha jurídica por 5 milhões. Mas quanto ele vale? Ele vale 200 mil. Mas eu estou vendendo por 5. Quem que vai saber? Eu vou colocar o imóvel, né? Vou contabilizar isso. O papel aceita tudo. Vou fazer um contrato, né? E vou... Isso é distribuição disfarçada de lucro. Claro, né? A gente também... está falando de níveis... E a gente não pode esquecer que essa diferença aqui tem um ganho de capital na pessoa física, tem uma série de implicações, né? Mas eu tô trazendo... que ser comparadas, né? Sim, olhar para falar assim, poxa, você vai fazer isso, mas ali na ponta você ainda vai pagar mais. Não, eu vou sonegar aqui nessa ponta. Cara, muito cuidado. É só para ver o que o fisco pode levar para a discussão de lucro. Pode, porque assim, tudo aquilo que eu tenho... Eu acho que a pergunta crucial é, numa situação normal, isso seria correto? Por exemplo, se eu estivesse vendendo uma casa para alguém, isso é o correto? É, perfeito. Eu estou simulando algo para ter alguma vantagem? Risco tributário. E não que não exista oportunidades, né, cara? Existe muita oportunidade de você comprar um imóvel abaixo do valor, mas tem uma certa razoabilidade. Mas aí, de novo, voltando naquele ponto que eu trouxe no início, qual é a figura aí do empresário? Se documentar. Documenta. Então, eu estou vendo anúncio, eu estou vendo... troca de mensagem, documenta tudo isso, porque se o valor foi muito abaixo, eu comprei, né, de um... Peguei um cara enforcado ali. Enforcado, ou um cara que, de uma sucessão, né, não tinha condições de repente, eu tenho como documentar tudo isso para ter uma prova robusta para o fisco da razoabilidade, do que de fato aconteceu. Porque a partir do momento que você tem esse cruzamento de informações por conta até da inteligência artificial, pode ser que você receba uma cartinha do fisco dizendo, me preste informações aqui sobre esse negócio jurídico. Aí você fala, ih, caramba, não tenho mais nada, não tenho documento, eu não lembro.
E preste informações. Aí você não presta essas informações, a Receita vem, glosa esse valor e já aplica, E eu faz a acho que autuação. fica uma lição para os empresários aí que estão nos vendo, que é realmente fazer essa análise junto com o profissional que o atende ali, o contador, o advogado, dá uma revisada em tudo que é feito, né? Dá uma revisada naquele fluxo financeiro que ele acaba todo mês Sim. tendo que transferir para a pessoa física, porque existem despesas ali na pessoa física que precisam ser sustentadas, né? Ser suportadas na Sim. questão da linha do fisco ali, da linha da tributação. Acho que esse exercício é o momento. Já se passaram 6 meses, tem gente aí que pode estar atrasada, Com ainda certeza. dormindo em cima do lucro acumulado lá, que houve as atas, né? Que foi aquela correria no final do ano, que você podia acumular os lucros acumulados, lucros acumulados até 2025, durante os próximos 3 anos. Então tem gente usando ainda uma gordurinha ali para resolver alguns problemas, mas ele já sabe de fato provisionar ali aquilo que ele precisa retirar para sustentar as despesas. Muitas vezes o cara tem parcelas de casa alta, questão da pessoa física, tem escolas e gastos pessoais aí altos. E eles podem rever, né? Eu falo que a qualquer momento o empresário que tem adotado uma postura, né, incompatível com a atividade da empresa, ele pode rever. Fala, bom, peraí, eu ouvi lá no Fábio, no podcast, agora eu vou mudar minha postura. Não perpetue o erro, né? Exato, por quê? Porque isso minimiza o seu risco. Sim. Pode ser que daqui 5, 10 anos, né, quando tiver uma fiscalização, poxa, aqui já está fora. Sim. Né, eu já não estou mais sendo, esse período aqui já foi afastado. Sim, e uma coisa que a gente estava falando até nos bastidores, né, cara? Algumas situações assim de mudança de gestão muito radical. Tem hora que não dá, aquele negócio ali estava encravinhado na cultura do negócio. Tem segmentos aí que a gente sabe no Brasil, cara. Você, empresário, sabe que tem segmentos que são mais doloridos, que existe uma informalidade ali que parece que se você quiser, você tem que lutar contra ela com unhas e dentes, a conta não fecha. E eu acho até que avaliar, né, Fábio? Porque muito empresário tem aquela visão, se eu declarar tudo, meu negócio não vai para frente. Aí a pergunta que a gente faz é a seguinte, vale a pena, né, manter esse negócio? Sim. Porque a gente vê, né, de repente, um crescimento desse empresário em termos patrimoniais, mas lá na frente ele perde tudo. Sim. Hoje, então, ele teria muito mais a perder do que a ganhar continuando com o negócio. Então, assim, vale a pena continuar uma atividade que, para que ela seja rentável, eu tenho que sonegar... Manter uma irregularidade. Ou manter um pensamento, uma administração que era feita no passado... Pena isso vai ser mantido, sim, né? Perfeito. De eu destruir uma geração futura. Então, a gente já falou isso em algumas oportunidades, e eu vou trazer de novo. A gente vê muita gente que sempre fez tudo errado e deu tudo certo. Então ele vai falar, não, eu nunca tive problema, isso aí vocês estão inventando. Sim. Então, nunca deu nada. Nunca deu nada. Aquele pensamento, né, que vem aliado a construiu um patrimônio? Né? Que construiu um patrimônio e disse, não, isso aqui não tem problema, tem que mudar. Porque, e é o difícil, né, para você trazer essa mudança na cabeça do empresário ou do seu cliente, ou no meu caso, no meu cliente, né? É difícil, porque ele fala, não, sempre funcionou. Sim. Por que não vai funcionar agora? E sabe uma coisa desse tema que é muito legal também quanto ao nosso tipo de consultoria que a gente entrega, né? Que são especialistas nessas áreas, tributário e tal. É assim, a gente ensinar também o nosso cliente a nos usar, né, Alex? Nossa, perfeito. Porque muitos... Cara, pô, pergunta mais, toma mais café, sei lá o que faz. Assim, cara, pensa junto. Pensa junto. Pode almoçar, né? Toda vez que a gente almoça junto, ou sai um cliente compatível, ou de repente a gente está resolvendo o problema de alguém, ou um problema nosso que acabou surgindo ali no almoço. Mas muitos têm, né, um suporte jurídico e acabam não usando. Né, porque acreditam que sabem tudo. Então, usem o seu contador, usem mais o seu advogado. Eu acho que isso é importante para você ter um crescimento, uma formalização e até olhar para o seu negócio e falar, olha, ele tem futuro. E sabe um outro erro também? Você, empresário, você faz análise de risco sem quantificar. Assim, eu sei que eu estou errando, estou assumindo esse risco. E sem provisionar. Então, assim, não provisiona, cara, eu vou assumir um risco, mas vou guardar esse dinheiro numa aplicação. Muitas vezes você tá assumindo o risco para sobreviver. Para sobreviver. Então, assim, aí começa por aí. E segundo,
Porque quando você quantifica o risco que você está assumindo, pode mudar a sua cabeça. Pode, com certeza. Você E estava quando a colocando gente olha, 150% ou você estava achando que era os 10 mil reais lá? Não, e quando a gente olha que esse risco do tributo, porque o risco do recolhimento, quando eu sonego, ele existe. Mas quando eu olho a multa que incide sobre esse tributo não recolhido, talvez eu nem tenha condição de provisionar. Sim, né? Porque eu falo, cara, eu não tenho esse dinheiro. Então quantifica, porque o quantificar te dá uma referência maior. Com certeza. E para a gente não sair também, né, do bate-papo aqui sem dar algumas alternativas. Como é que a gente está de tempo? Mais uns 15 minutinhos aí. Tem um tempinho ainda, legal. Porque assim, exemplos são muitos exemplos aí. Eu queria trazer mais um último exemplo que eu acho super importante, que teve uma decisão recente, e isso você com certeza vê bastante aqui, e eu vejo também no escritório, é o seguinte, você tem lá uma sociedade que está em processo de sucessão, né? Eu vou transferir cotas para os meus filhos, porque eu já tenho uma certa idade. E aí eu trago essas crianças ou jovens para dentro da sociedade com uma participação muito maior do que eu tenho. Sim. Mas eu continuo sendo o cara, o gestor, do lucro, o garantidor, o sócio, quem fundou a empresa. E eu pego lá meu 1% e recebo 99% do lucro da sociedade. É possível a distribuição desigual de lucro? Claro que é. É possível, isso é previsto no Código Civil, não tem problema nenhum. O problema é a razoabilidade, né? Se eu faço essa distribuição acompanhada de critérios, de documentação, tudo bem. Sim. Mas olha esse exemplo, inclusive foi julgado no Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, no qual o contribuinte doou todas as suas cotas aos filhos, ficou com apenas 1% e recebia 99% de lucro. Isso antes, inclusive, da entrada em vigor, né, da tributação das altas rendas, né, da tributação dos dividendos. O que o fisco entende e o que o judiciário manteve nessa situação? Falou, não há fundamento, ainda que haja permissão no contrato social para ocorrer uma distribuição desigual, não há razão para que aquele que ficou com 1% receba 99% do lucro. O que ele considerou nesse caso? Todo esse excesso como uma doação. Doação sofre tributação, tributação não recolhida, penalidade. Sim. Só que aí você pega, né? Eu sempre falo, difícil quando você faz análise fatiada com base em um dia, e a gente sabe que muita gente faz isso. Não é uma só. Muitos fazem isso. E isso é um tema realmente que está pegando. Não, e recentemente tem total relevância para quem quer fazer planejamento patrimonial, sim. né? Mas você imagina que isso ao longo de 5, 10 anos, qual a repercussão disso numa tributação, numa autuação? Sim. O cara não tem dinheiro, porque ele tirou aquele dinheiro da sociedade, né, o fundador, para sobreviver, manter o padrão de luxo dele, etc. Só que aquilo tudo ele gastou. E aí é considerado toda essa distribuição adicional como doação. Vem seco. Pá. Então o que o fisco falou? 4%, né? É possível hoje. E tem a tendência de aumentar, porque é uma das que mais falam. Sim. Né? Então o que o fisco entendeu nesse caso? Que eu achei, assim, tem algo que justifique você receber 99% do lucro? Não. Tem. Eu fiz a captação de um grande cliente e aí a gente define entre os sócios que a captação gera um adicional de X. Estou mais direto na operação? Eu estou direto na operação, então... mas aí é prolabore, não é lucro. Então, olha, cuidado, porque se eu recebi ali, talvez até eu fujo do doação e pior. Entendeu? Sim. Então eu preciso de um olhar atento do meu contador e do meu advogado para me ajudar nessa situação e falar, olha, eu estou com 1%, o que eu faço? O contrato social permite. Você lavrou uma ata de distribuição desigual? Não, sempre fiz isso aqui. Né? Mas tem algum fundamento? Não, eu distribuí porque eu quis. Sim. Você sofre um grande risco que, além de ser considerado, né, uma simulação, vai te gerar uma tributação com multa acumulada lá para frente. Não, esse assunto tá vindo em voga aí muitas vezes durante os últimos meses. E o pessoal, mas como assim? Mas vocês... tem uma lógica, né, cara? Assim,
porque senão ficaria muito fácil qualquer estratégia. As estratégias elas passavam de forma mal feitas, porque existia uma negligência, ou até mesmo porque não tinha aquele cuidado em cima dos Eu dividendos. acho até que o sistema operacional da Receita era deficitário, né? Você Sim. tem um funil. Eu pego as empresas maiores, de maiores renda, faturamento, repercussão, e vou focar a minha investigação nelas. Eu vou descendo na pirâmide, onde Sim. está a maior parte. Eu não tenho pessoal para fazer Não, qualquer mas- tipo de fiscalização. Mas hoje eu Eletronicamente. corto esse pessoal com a inteligência artificial. Sim. Então eu consigo suprir essa minha falta com programa, com sistema, o que eu não tinha no passado. Sim. E aí eu vou voltar para aquilo que eu trouxe no começo. Como que vai ser essa inteligência artificial Daqui 5 anos. daqui 5 anos? Porque o que a gente está fazendo hoje, ele pode ser fiscalizado daqui 5 anos. Olha que isso aqui, ó, daqui 5 anos. Como é que vai ser? Né? A gente não sabe, né? O nosso celular hoje. Daqui 5 anos você vai estar com o mesmo. Não, celular? eu dou um exemplo de tecnologia, eu falo, né, fugindo um pouquinho do assunto, eu falo, quando surgiu o GPS, que a gente tinha, aquele aparelhinho Sim. que comprava da Sim. TomTom, eu falava, cara, isso aqui é fantástico. Eu estou me comunicando com o satélite para ele me falar para onde eu vou. Eu que morei, Sim. né, fiz um mochilão fora, fiz vários países na Europa, tudo com guiazinho, com mapa, olhando rua, Sim. endereço para tentar me localizar. Aí veio um aparelho que falou, não, você Esquece. põe o endereço, você vai para lá. Ou seja, isso já tem quantos anos? Muito. 20 anos, 30 anos, 25 anos? Sim. Era até mesmo a curva de ser caro ou não, né? Hoje é extremamente Não, então hoje você tem qualquer celular barato, sem vergonha, você tem o GPS, você tem o Waze, você Até tem os carros mesmo mais baratos, mais tudo. populares, têm hoje espelhamento. Então, a tecnologia, ela cresce de maneira exponencial. Daqui 5 anos a gente vai ter uma realidade totalmente diferente. Exatamente. Vamos começar a falar de algumas soluções, aí, Vamos. algumas ideias estratégicas aí Primeiro ponto. de se proteger da questão dos dividendos. Legal. Primeiro ponto, para você se proteger é ter um bom contador e um bom advogado. Exatamente. Eu acho que isso é essencial. Segundo ponto que a gente não pode deixar de levar em consideração é documente tudo. É algo que a gente já vem falando ao longo desse podcast. Sim, sim. Porque quem tem tudo documentado tem maior chance na sua defesa. Sim. Ah, não tenho nada documentado, eu não sei o que aconteceu. Esquece, não tem como provar, né? Nós, advogados, nós trabalhamos com provas. Sim. Então o cliente nos traz o problema, a autuação, a gente pega e fala, bom, tá aqui, eu preciso disso, disso e disso. Não tenho. Bom, E fica até difícil. para eles não confundirem também, tem meios eletrônicos hoje em dia de ter comprovação, de ter esse Isso. rastreio. Então, a gente não está falando aqui do fichário lá Exato. do documento que está dentro do armário. Sim. Não, a gente está falando de realmente documentação, que hoje em dia existem meios diferentes. E assim, lembrar que o fisco ele está fechando todas as portas, né? Então a gente tinha uma possibilidade aqui de distribuição que era isenta, hoje já não existe mais. Então muitas vezes, Fábio, eu falo que não é só pensar numa solução para eu não pagar, é pensar na solução de fazer certo e pagar. É o estratégico mesmo. Porque eu não tenho como fugir, eu não tenho como hoje abrir mão dessa tributação, dizendo, eu não quero pagar os 10%, quero retirar 200 mil todo mês e não vou pagar. Não tem como. Ah, mas aí a gente pega os pequenos empresários, aqueles que estão no limite, né, dos 50 mil, eles vão encontrar algumas soluções. Pôr a esposa no contrato social, mas aí eu tenho que avaliar, porque essa esposa pode ter uma outra renda. Sim, tem né? todo mas esse lado estratégico também para essa tomada de decisão. Eu vou pôr um filho, tá, mas eu jogo o lucro para o filho, e como sai do filho para voltar para mim? Sim. Então, é possível incluir um sócio para que essa distribuição seja um pouco menor? Né? Claro, e eu não vou, eu tenho 80 mil para distribuir trimestralmente ou mensalmente. Sim. Então vai ficar 40-40, perfeito. Mas como que eu tiro o dinheiro do filho e jogo para mim? Uma dica muito legal é isso, né? Cada caso é um caso. Não dá para copiar o do vizinho. Não dá. Tem muito empresário aí que acha a solução de planejamento estratégico em churrasco, cara. Em conversa, é legal, jogo do Brasil. Uma referência da pessoa, mas claro. De repente você está falando a realidade daquela família é 80 mil, a da outra é 8 mil, da outra é 8 milhões. Então assim, só em número
já muda a estratégia. Já muda, E total. também do contexto todo ali, dessa questão da configuração do negócio, do que é razoável para aquele negócio, né, Alex? Exato. Então, tem que tomar muito cuidado para isso. E tem como bons profissionais, advogados e contadores, simular isso para você, desenhar isso para você numericamente mesmo ali, já criticando o caminho que você vai fazer esse dinheiro percorrer para que você tenha uma qualidade e segurança nesse preparo de informações. Porque o que tem que ficar claro para o empresário, a tributação existe. Ela existe, é que nós estamos muito mal acostumados, porque ao longo desses 30 anos, né, desde 95... A guarda estava aberta, a gente né? fez o que quis com relação à distribuição de lucros. A gente tinha dois fatores, eu não tinha uma alta tecnologia... E era possível e permitido distribuir lucro. Então, se eu pago um plano de saúde, se eu uso um imóvel da empresa, não tem problema, porque tudo no final eu jogava como distribuição de lucro. Essa saída não existe. Né? Eu vou dar até um outro exemplo bem usado aqui para rendas maiores. A gente está falando de 200, 300, 400 mil pessoas que acabam tendo finalidade de investimento muito em imóvel, ou tem essa história mesmo de jatinho, casas de veraneio e tal, que usam a participação de lucro ser distribuída para uma holding de participações, que, né, fazendo um abre parênteses aí, o 10% de dividendos ele é tributado de pessoa jurídica para pessoa física. Perfeito. Então, aí tem que olhar a finalidade da empresa ser optada pelo Simples. É por isso que cada caso é um caso. Esse é um exemplo legal que ele traz um pouquinho do que a gente falou, mas ele enfrenta o problema da hold, né? Sim, eu tenho uma empresa, também. Eu tenho uma empresa que o sócio dela é uma holding patrimonial. O lucro dessa empresa vem para essa holding patrimonial. Aqui não tem tributação de dividendos, não tem nada. Perfeitamente possível, planejamento, você elimina estratégia. Uma etapa ali, né? O que eu faço? Se eu acumulo muita renda, tá perfeito, porque eu vou pegar esse dinheiro... Daí já usar para finalidade da patrimonial. Para finalidade patrimonial, que é comprar mais um imóvel, comprar... manter algumas despesas X, ali, né? Então eu não preciso jogar isso para minha pessoa física, para eu comprar na pessoa física, para depois integralizar na... Não preciso, né? Mas a partir do momento que eu vou pegando todo o lucro dessa empresa, jogando na patrimonial, e a patrimonial tem bens que são utilizados pelo sócio, a gente cai exatamente naquele outro ponto que você disse, que é o uso pessoal. Exatamente. Então é muito disso. Por exemplo, sei lá, um exemplo que eu dou que seria factível isso é ter uma participações que também é sócia da patrimonial. E aí você, de repente, tem na sua linha de investimentos para o futuro, compra de imóveis. Perfeito. Sei lá. Então você já, tenho 50 mil por mês de parcela de apartamento na planta e tal. Então você consegue fazer isso, daqui você aporta para lá. Perfeito. E vai adquirindo os imóveis. O problema, né, Fábio, é que... É a mistura mesmo. Não, na verdade eu falo, essa estrutura é muito linda. Sim. Mas quando a gente pega percentualmente, para quem consegue fazer isso, é uma fatia muito pequena da população. Exatamente. Porque a gente olhar para o empresário que tira 50, razoável, 60 mil, né? E gasta tudo, porque ele tem a manutenção de um lar, de uma família. Mas a gente fala, para esse empresário que ganha tudo isso, tem essa família, tem todo esse tipo de gasto e ainda está acumulando tanto patrimônio assim, a ponto de ter a necessidade de uma estrutura complexa como essa... É mais fácil até, o cara já tem essa estrutura, né, Alexei? Agora, pro razoável, aí não é. E aí é quando começa a confusão. Né? Exato. Muitas vezes até... no conceito até legal, jurídico, aí, muitas vezes a pessoa tem o próprio imóvel, mesmo seja um imóvel caro, com despesas caras, e é o bem de família ali, de forma jurídica, ela está mais protegida na pessoa física do que na pessoa jurídica, e de repente uma casa dessa, falando assim, né, que é a curva menor da sociedade, mas de repente é uma casa que de repente já tenha mais de 60 mil de despesa. Exato. Pensando em água, luz, telefone, empregados, domésticos, né? Porque o cara quer contratar e o empregado na holding, aí ele... Cara, assim, o empregado doméstico tem uma garantia para você também, ele é um pouco menos tributado e tal. Então, assim, é um fator que volta para aquele ponto que eu falei. Cada caso é um caso... pode ser que a solução simples de colocar um marido ali que já é sócio, já é casado com comunhão parcial de bens, isso, a solução, já trabalha até junto, mas não sabe por que o sócio não está.
Mas porque nunca precisou, Fábio. Nunca precisou. Porque era permitido. A renda dos dois. Eu jogava tudo aqui do meu lucro e a gente gastava como família, né? Mas a esposa geralmente às vezes nem tinha atividade, né? Exatamente. Então, ou o marido, Sim. né? Mas o gasto era comum. Então esse planejamento pode ser feito. E para quem tem alta capacidade de geração de recursos, de caixa e de sobra, né? Para fazer investimento em imóvel, com certeza essa operação Do lado de uma holding, é uma holdings excelente estruturadas, estrutura. eu acho que é um dos dois pontos mais usuais aí Exato. do que a gente vem falando. E o restante não dá para fugir da tributação, Não, né? E pagar também. Pagar Os 10%. E ponto final. Você tem ainda uma margem, né? Sim. Porque isso também, ele não é 10% na cabeça. Você tem um escalonamento, Sim, né? do seu lucro. Lá na sua pessoa física de tributação. Então, assim, é considerar essas situações e veja, a tributação de lucro é algo comum no mundo, Sim. né? Em todos os países você tem a tributação dos lucros. Porque qual que é o objetivo do governo e de todos esses países? Se eu deixo recurso dentro da empresa, o que eu faço? Eu vou comprar essa casa aqui do lado, crescer o meu escritório, eu vou investir, eu vou montar isso. Você está fazendo a economia girar. A economia girando, você tem uma arrecadação maior para o governo, que vai ter mais recursos, receitas para reinvestir. O ciclo virtuoso. Né? E ele não quer que isso simplesmente interrompa apenas naquele luxo seu, que vai pegar o valor e fazer uma viagem e gastar tudo lá fora, entendeu? Sim, sim. A ideia dele é que você reinvista. Então, ficando na empresa e você tirando apenas o que é necessário para a administração da sua família, das suas despesas mensais, você vai pensar em reinvestir esses lucros, gerar mais empregos, gerar mais caixa, gerar mais tributação para o governo. E é muitos fatores levados em consideração, né, cara? Então você tem que levar em consideração a sua sucessão familiar, você tem que levar em consideração a proteção do seu patrimônio. A gente falou de exemplos de famílias que são muito bem sucedidas até então, fazendo da forma mais tradicional, antiga, e hoje tendo que se reinventar porque os riscos são maiores, com certeza, inclusive do patrimônio já construído. Então, assim, tem a questão de como é a relação com os filhos, se é sucessão ou não, se é para venda. E veja, se é um negócio que é para venda, já muda também toda a olha configuração. Que situação interessante. Talvez aquele negócio que tenha sido tão lucrativo e tenha gerado tanto patrimônio para a família, com toda esse agravamento, né, essa tributação que vem cada vez sendo mais onerosa ao empresário, pode ser que ainda que ele faça tudo correto, aquele lucro vai ser menor do que a família teve no passado. Sim. E essa é a nova realidade, né? Talvez essa família nova que está sucedendo não vai conseguir acumular tanto patrimônio como a geração anterior fez, porque fazia tudo errado e não tinha problema de fiscalização. Sim, exatamente. Então, e é viabilizar o negócio mesmo. No Brasil a gente tem uma cultura muito de morrer com a empresa ou suceder ela para os filhos. Mas existe uma alternativa que eu acho que é das mais inteligentes, é que você tem uma empresa de sucesso e vendê-la, né? Com certeza. Então, assim, de repente é o momento de cair nessa real. Acredito que esse raciocínio de vender a empresa ainda é pouquíssimo falado no Brasil. O Brasil é um país ainda de preparar meu filho para me suceder, e não é o único caminho. Então, e outra, essa questão também, a gente está falando de tributação aqui, a gente tem a estrutura do DRE ali, bonitinho. Você vai ter os seus faturamentos, depois você vai ter a sua margem de contribuição, depois você vai ter suas despesas fixas e variáveis, vai ter um lucro operacional, que é o famoso EBITDA, depois você tem os investimentos, né? E aí depois você tem a distribuição de lucro, que vai chegar para você no final. E se você tem aquela tributação ali, talvez fictício, você só jogar ela para cima e falar quanto está me custando agora para eu tirar meus dividendos. E muitas vezes você vai mudar lá 0,5% do seu preço final, onde você vai equalizar tudo isso, porque a economia ela é viva. Você imagina o seguinte, a gente está olhando, né? Eu vou falar um pouquinho agora como investidor, com os olhos de capital aberto, de quem investe na bolsa, etc. Você pega uma grande empresa que ela vai ter que distribuir um lucro, né, para todos os acionistas, que não, a gente está falando de lucro aí de grande empresa de bilhões, né? Bancos, Petrobras, Vale, etc., que vai todo mundo ali, o investidor final vai receber. Você imagina o quanto isso geraria de oportunidade se não for distribuído, né? Se o pensamento dessa fala, só reinvestir. Vou reinvestir. E para o
investidor, ele também está tendo uma valorização do seu ativo, porque aquilo está sendo reinvestido. Sim. Então, de fato, a estratégia da tributação de dividendos, ela vem de encontro com o que o mundo faz, né? Com aquilo que hoje é o melhor para ter na empresa em termos de investimento. Mas o problema é que o brasileiro está cansado de tributo. Porque surge esse aqui, surge um outro, Revolta, desanima. E de repente você fala, tá, mas lá fora tem, mas a carga tributária que eu tenho é igual? Não, a carga tributária da empresa é menor. Uma coisa é fato, o empresário, o empreendedor, ele sempre teve que ser criativo. Não vai ser diferente dessa vez. Né? Exatamente. Então assim, a criatividade é o pilar disso. E cara, eu tenho um joguinho aqui, um bate-bola. Bora. Pode ser? Vamos. Topa? Vamos lá. Doutor Alexei, prevenção ou correção? Prevenção. Como um bom advogado. Com certeza. Consulte sempre o seu advogado. Vamos lá. Análise detalhada ou decisão rápida? Análise detalhada, sem dúvida, sempre. A decisão rápida é para quem não quer gastar e para quem não quer perder tempo pensando no seu problema. De 0 a 100%. Onde estão os erros na decisão mais rápida? Difícil quantificar, hein? Tem que ter o feeling, tem que ter a percepção, claro. Tem que ser rápido, mas tudo que é rápido... Se for para escolher um dos dois... Lógico, é que às vezes o empresário precisa tomar alguma decisão rápida porque não dá tempo. Susto mesmo, sem dados. Ponto. Isso é inerente à característica do empresário. Mas se ele puder ter um cuidado, escolher com certeza. Processo bem definido ou adaptação? Óbvio, processo bem definido sempre. Estou perguntando para advogado. Não tem como. Mas faz muito sentido. Segurança ou crescimento acelerado? Segurança, sem dúvida. Claro que crescimento acelerado não é ruim. Você ter um crescimento de uma empresa... Dá para crescer e organizar, crescer e organizar. Exato. Não deixa só crescendo sem parar para organizar. Ninguém vai optar por não crescer. Todo mundo quer crescimento. Mas desde que esse crescimento... Seguido de organização. Te traga uma segurança para o futuro, até para os sucessores, para você vender, etc. E a gente fala muito, né? Faturamento é vaidade. O lucro, que é o fato que você busca. Então, muitas vezes você está crescendo e diminuindo o seu lucro. Uma hora essa curva vai fazer assim, né? Exato. E aí você começa a passar para ter prejuízo. Então, valeu a pena o crescimento do faturamento. Com certeza. Então, tem que ser seguro. Né? Não, muitas vezes você vai fazer escala, você vai perder. Não, e a que custo, mas é consciente, né? O crescimento hoje, né? E voltando até um pouquinho na questão dessas grandes empresas, o Brasil hoje está vivendo um problema gigantesco com esse arcabouço fiscal, né? Que é o estouro das contas públicas. Nunca se gastou tanto na vida como se gasta hoje. Esse governo é líder em gastança. Só que o que acontece? Para controlar todos esses gastos, ele aumenta tributo para conseguir gastar e a inflação vai lá em cima. Para a inflação estar um pouco controlada, aumenta os juros. Os juros altos, Selic alta, quem consegue crescer com segurança? Porque as empresas têm que tomar capital, tomar recurso para crescimento. Ninguém geralmente tem, eu tenho aqui estocado 1 bi para investir. Não tenho, eu vou ter que pegar esse capital. Só que aí, esse crescimento com essa Selic tão alta... Caro, né? O crescimento está caro. Não traz segurança. Jurídico estratégico ou jurídico operacional? Estratégico. Sempre. Sempre. Cara, bate-papo rico. Eu acho que legal. Foi muito bom mesmo. Para assustar e ajudar ao mesmo tempo. Eu acho que é a finalidade, né, Alexei? Como eu falo até sobre os contadores, o empresário, quando vai usar a nossa consultoria, tem que entender o papel conservador de algumas profissões. A gente não pode também sair falando, chuta o retrovisor que agora você tem advogado, não pode chutar o retrovisor. É claro, Fábio, que muitas vezes isso acontece no dia a dia. O empresário me traz um problema e eu falo, eu não posso falar para ele só o que a lei diz, faz isso é o certo, eu vou trabalhar com o que ele precisa, né? Mas dentro de trabalhar com o que ele precisa, eu vou orientá-lo, vou dizer, olha, isso aqui te traz esse risco. Isso te traz esse risco. Qual risco você vai ter que escolher? Porque, às vezes, para continuidade... Qual que é a menos pior, né? Ele vai ter que escolher uma coisa errada. Mas ele vai ter que escolher. Então, o advogado também não pode, né, ser assim, não, você não pode fazer porque está na lei, no artigo tal, é proibido. Cara, mas peraí. Né? Eu preciso tentar te ajudar, mesmo não sendo correto, a encontrar um caminho para superar essa crise, para superar esse problema, para ter esse benefício.
E aí o empresário fala, ok, é o único caminho que me resta é esse, com risco ou não. Perfeito. Meu amigo, manda uma mensagem final aí para esses empresários que estão nos assistindo aí. É o que a gente já falou bastante ao longo desse podcast, é sempre ficarem atentos, consultarem um bom advogado, um bom contador, e entender que o futuro está cada vez mais complicado da gente fazer coisa errada e tomar decisão sem segurança. Perfeito. Tamo Até a junto. próxima. Obrigado, meu amigo. À disposição. Sempre juntos. Legal. Pode contar, pessoal. Até a próxima. Até mais.